Oi, gente, boa noite. Vamos entrando aqui na live, participando comigo dessa segunda-feira. Espero que vocês gostem aí do conteúdo. Vai ser um papo bem legal, bem interessante. Esperar um pouquinho o pessoal entrando, para que eu vou interagindo com todo mundo. Boa noite a todos. Muito feliz pela presença de todos aqui na segunda. Tô ficando bem contente com os resultados. Boa noite aos que estão entrando. Antes de iniciarmos, já vamos colocando o coraçãozinho aí para aumentar o engajamento. Mandem para as amigas, para aquela amiga que precisa de um emagrecimento saudável, um emagrecimento definitivo, né? Então, manda para aquela amiga que quer um resultado melhor, que não chegou ainda no seu objetivo. Então, vamos encaminhando aí para as amigas, para que eu inicie o conteúdo aí, que tá bem legal hoje. Espero que vocês gostem bastante e participem aí comigo nos comentários também. Então, vamos iniciar, gente. Quem tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários, que ao longo da live a gente vai conversando, a gente vai interagindo, para que a gente tenha um conteúdo aí legal, um conteúdo bacana para todos. E não esquece de mandar esse aviãozinho aí para as amigas, quem quer ter um emagrecimento definitivo, quem quer resultado, quem quer ter um emagrecimento saudável, sem dieta rígida, sem aquela loucura, né, de comer só ovo, comer só proteína, zerar carboidrato. Então isso não existe mais, gente. Então manda aí para as amigas, manda para todo mundo, que eu vou estar respondendo algumas dúvidas que mandaram aqui na caixinha de perguntas, tá? Então eu selecionei 4 perguntas, tá? Selecionei 4 perguntas, porque senão a live fica muito extensa e eu acho que é um tempo bom aí, vai dar uns 30 minutinhos aí de bate-papo, tá? Então eu vou fazer 4 perguntas. E ao longo da live, se alguém tiver alguma dúvida, vai mandando aqui, para que a gente possa interagir aí junto e ter um feedback legal, um feedback bacana. Tô adorando o resultado das lives, todo mundo comentando aí comigo, que tá sendo bem legal, que o pessoal tá curtindo. Então eu fico muito feliz, assim como eu falei na passada. Se eu conseguir mudar um pouquinho, um pedacinho do seu pensamento, ou um hábito seu, algum hábito que você tem que precisa de mudança, e que você mude através dessas lives que eu tô fazendo toda segunda às 21 horas, eu já vou ficar muito, muito, muito feliz, né? Então, não esquece de mandar para as amigas, não esquece de mandar para aquela amiga que quer um emagrecimento definitivo, que quer um emagrecimento saudável, o aviãozinho ali, e manda agora. Dispara no coração aí que eu vou começar o nosso conteúdo. Então, como eu falei, eu selecionei quatro perguntas, tá? Então, eu selecionei 4 perguntas e a partir dessas perguntas eu vou estar interagindo aqui com vocês, falando
um pouquinho mais sobre nutrição, sobre alimentação saudável, certo? Então, uma pessoa perguntou, tá? Na caixinha de perguntas, a quantidade de alimentos a ser consumida durante o dia. Essa é uma pergunta muito complexa em que eu poderia ficar horas e horas aqui falando, certo? Então, assim, para sabermos a quantidade de calorias que a gente deve ingerir durante o dia, não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Então, tudo é matemática. Precisamos ter ali os dados da pessoa, os dados pessoais de idade, o peso, a altura, o sexo da pessoa. E a partir desses dados, a gente faz um cálculo, tá? 2 cálculos, na verdade. O TMB, que é a taxa metabólica basal, que é o quê? A quantidade de calorias que a pessoa deve ingerir por dia. A quantidade de calorias que a pessoa precisa ingerir para ela para manter ativa as suas necessidades fisiológicas. Então, em repouso, vamos dizer assim, respiração, batimento cardíaco, digestão, tá? Então são as atividades normais que a gente tem. Então o TMB, ele é um cálculo de quantidade de calorias necessárias para suprir as necessidades fisiológicas do organismo em repouso. Então a gente faz essa conta. E a partir dessa conta do TMB, da taxa metabólica basal, a gente faz depois disso o cálculo do gasto energético da pessoa. O GET que a gente fala, né? O gasto energético total. Que daí sim a gente inclui o quê? O fator de atividade física da pessoa, tá? Então, se a pessoa faz academia, se a pessoa faz uma caminhada, se a pessoa faz natação. Então, a partir daí, a gente coloca o fator de atividade física dessa pessoa, certo? Então, a partir daí, a gente vai saber a quantidade total de calorias para a pessoa ali manter o peso. Mas o que deve acontecer? O que deve ser feito? A pessoa deve estar em déficit calórico. Ela deve consumir menos calorias, né, do que ela gasta, certo? Então a pessoa ali, ela deve ter um consumo adequado das calorias totais do dia todo e além da atividade física, e daí a gente faz a conta para ver quanto a pessoa deve consumir durante o dia, incluindo o fator de atividade física, certo? Então, umas fórmulas, são fórmulas em que a gente coloca lá, faz as continhas e vê quanto a pessoa deve consumir por dia. E essa pessoa deve estar em déficit calórico. Então, ela deve consumir menos calorias do que ela gasta, certo? Então, ela precisa ter uma ingestão de calorias ali adequada. Por isso, distribuir muito bem os carboidratos, as proteínas, os lipídios. Então, a gente usa um programa, né, que a gente usa para aí sim calcular a sua dieta, certo? Calcular o seu plano alimentar, calcular ali a partir dos alimentos, né, que você gosta, a sua ingestão calórica, certo? Então essa pergunta, ela é um pouquinho extensa. Então eu tentei resumir um pouquinho aqui para vocês, mas basicamente é isso. Devemos consumir menos calorias, né, do que gastamos, para você ali ter um emagrecimento. Para vocês terem uma base, para você perder 1 quilo mesmo de gordura, não só inchaço, né? Que muitas vezes
quando as pessoas estão num processo de emagrecimento, logo no início, o que que acontece? As pessoas perdem bastante líquido, perdem bastante água. Então, por isso, muitas vezes no início do, do tratamento, da intervenção nutricional, a pessoa tem um resultado super top, assim, perde peso, baixa o percentual de gordura também, massa magra, tudo, ali a avaliação da composição corporal. E depois, a gente faz um cálculo, voltando ali um pouquinho, para a pessoa perder 1 quilo, ela tem que eliminar, para vocês terem ideia, 7.700 calorias. Então, não é pouca caloria, não, gente. Então, por isso que muitas vezes no início do processo de emagrecimento, a pessoa perde bastante peso, né? Perde bastante peso, perde medidas, perde água, líquidos, e depois ela tem, às vezes, uma certa dificuldade. Então, o que que acontece? O profissional nutricionista tem que ajustar a dieta, tem que mudar os alimentos, então, para ter um resultado ali melhor na balança, certo? Então, é basicamente isso. Para a gente saber quantas calorias devemos ingerir durante o dia, você precisa, o profissional nutricionista deve fazer um cálculo do gasto energético total, que a partir disso vai ser feito o cálculo do déficit calórico, onde a pessoa vai saber ali quantas calorias ela vai ingerir durante o dia todo, certo? Geralmente, uma dieta ali para emagrecimento depende muito de pessoa para pessoa, da altura, igual eu falei, da altura, do peso, das medidas, ali do sexo da pessoa. Infelizmente, os homens podem comer um pouquinho a mais, nós mulheres não somos tão privilegiadas, porque o gasto energético dos homens são mais alto do que o das mulheres. Então, tem tudo isso. É importante ter o acompanhamento, gente, ter o acompanhamento nutricional para que você tenha um resultado ali efetivo, certo? Então, essa foi a nossa primeira perguntinha, tá? Ficou claro? Espero que sim. Espero que sim. E uma outra pergunta, já mantendo o gancho aí dessa primeira pergunta, o que fazer quando o peso estaciona? Isso acontece com muita gente. Lá o peso estaciona, você não perde mais na balança, perde pouco peso, pouca medida, perde ali muito pouco durante um mês. E o que acontece? Geralmente, temos que mudar a estratégia nutricional, acrescentar ali outros alimentos, incluir às vezes uma low carb, diminuir um pouco a ingestão dos carboidratos, incluir às vezes um jejum intermitente. Então, varia muito de pessoa para pessoa, é individualidade, certo? Então, o que é essencial quando o peso estaciona? Marcar um retorno com a nutricionista, ter ali uma conversa e falar mesmo, ó, não dá, não tá dando, tô perdendo pouco peso, pouca medida, então eu quero dar uma mudada aí. Então, o que que a gente faz? Muda um pouco o plano alimentar, muda ali a estratégia, igual eu falei, pode ser feito uma low carb, pode ser feito um jejum intermitente, pode utilizar ali outras estratégias para que se tenha um resultado melhor. Porque o que, que vai acontecer? Às vezes, na balança, a pessoa não vai estar perdendo peso, mas o que, que vai estar acontecendo? Ela vai estar reduzindo medidas, perdendo no percentual de gordura
certo? E perdendo também o peso e a massa magra, ganhando um pouco de massa magra. O que as pessoas têm que ter um pouquinho mais em mente é que a massa magra, a massa muscular, ela pesa mais do que a gordura, certo? Então, muitas vezes ali na balança, ai, Nutri, não tô perdendo. Mas não, você tá ganhando massa magra, né? Então é importante avaliar toda a composição corporal, certo? Então, todo o processo em si. Então, é necessário fazer uma avaliação com a nutricionista e ver ali se ela tá realmente fazendo também o plano alimentar certo. Será que ela tá furando ali quase todo dia ou faltando na academia? Né? Então, tudo isso precisa ser avaliado. Então, não é só ali um detalhezinho, é o conjunto da obra. Às vezes a pessoa ficou ansiosa, atrapalhou também, não dormiu bem, né? Então, tem diversos fatores, né? Então, é importante que se faça uma avaliação geral, né? Uma avaliação total do plano alimentar, dos hábitos da pessoa, se ela saiu muito do plano, né? Então é importante avaliar tudo isso, certo? Tem alguma dúvida, gente? Tá bom o conteúdo aí? Se tiver bom, manda ali para as pessoas que vocês querem que ouçam tudo isso que eu tô falando, tirando as dúvidas sobre alimentação saudável, sobre emagrecimento definitivo. Então, manda o aviãozinho ali para vários amigos que estão aí nos seus melhores amigos também e que para a gente ter um engajamento legal aí na live, tá bom? Ficou alguma dúvida, gente? Ficou claro? Tá tudo certo? Então já respondemos 5 perguntas, hein? 2 perguntas. Bebam água, não esqueça. Então vamos para a próxima. Então, a próxima pergunta foi relacionado com atividade física. Então, não cabe muitas vezes a mim, né? Por quê? É necessário que tenha ali um profissional de educação física junto, fazendo ali uma intervenção, passando o treino para a pessoa, ou se não for na atividade física, fazer uma caminhada, se movimentar, é isso que vale. E o que eu sempre falo para os meus pacientes, faça aquele exercício que você mais goste. Muitas pessoas não gostam de academia, mas falam, eu vou ter que ir na academia, aquele saco, aquele lugar fechado, não consigo, Nutri. Não precisa. Então faz aquele exercício que você mais goste, seja uma caminhada, seja em casa, seja uma dança, né? Então, procure se exercitar, procure fazer aquele exercício que você mais goste, que você mais se dê bem. Eu, particularmente, não gosto muito de musculação. Não gosto. Então, eu gosto mais de treino funcional, caminhada, alguma coisa ao ar livre, mas musculação não é o meu forte. E tá tudo bem, né? Então, você precisa fazer aquele treino que mais se adapte com a sua rotina também. Então, é importante que você tenha ali um ambiente legal, um ambiente confortável, que você se sinta bem. Agora, nesse período de pandemia, muitas pessoas estão fazendo em casa e tem dado super certo, né? Então, é uma alternativa, assim, bem legal para vocês estarem incluindo no dia a dia de vocês, certo? Então, a pessoa perguntou sobre o que comer antes,
o que comer depois do exercício, e o que é melhor comer antes do treino, pós-treino. Então, essas são perguntas um pouco específicas, né? Porque às vezes algumas pessoas se sentem confortáveis de ir na academia sem comer nada. Por quê? Vai lá, vai pular, às vezes vai fazer força e vai se sentir pesada, certo? Mas tem pessoas que já gostam de comer alguma coisa que sacie mais, para que elas tenham mais força, não se sintam fracas, não se sintam desanimadas, né? Então, varia muito de pessoa para pessoa, certo? E depois faz ali sua refeição. Se não tiver fome, não tem problema. Estudos comprovam, tá? Que não é a sua alimentação pré e pós-treino que vai fazer ali o milagre, né? Que vai fazer você ganhar 5 quilos de massa magra, certo? 5 quilos de músculo. É a alimentação do dia todo, tá? Então é aquela alimentação do dia todo. Então é ali o café da manhã, é o almoço, é a janta. Então não é uma refeição específica, não é o pré-treino ou pós-treino, certo? Então é todas as refeições. A refeição do almoço, a refeição da janta. Então, estudos comprovam que você não perde massa magra se você não comer antes ou após o treino. Muitas pessoas treinam em jejum. Eu sou uma delas, porque eu treino 6 horas da manhã. E eu gosto de me sentir mais leve treinando, senão eu chego lá e não vai. Já tentei comer, mas não rolou mesmo. Então, varia muito de pessoa para pessoa, certo? E alimentos pré-treino, pós-treino, antes tinha muito isso, de você ter que comer tal coisa, ter que comer frango e batata doce pós-treino. Mas não existe mais isso, certo? Então, o que é necessário? Que você tenha energia, que você vai treinar com disposição, certo? Então, e só o cafezinho, no meu caso só uma xícara de café. Então, varia muito de pessoa para pessoa, certo? Então, é individualidade. Então, esse caso é um pouco mais específico. Algumas pessoas gostam de utilizar o que? Os termogênicos. Quanto à suplementação, né? Os termogênicos, para chegar lá e ter mais energia, ter mais gás, né? Se sentir melhor. Perfeito. Indico também cafeína, chá verde também. Tem os termogênicos naturais, que entra canela, gengibre, pimenta. Então varia de pessoa para pessoa, certo? E no pós-treino pode ser utilizado ali um whey protein, que é um dos suplementos melhores do mercado para ganho de massa muscular. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Perguntaram aqui, deixa eu ver. Se dá para emagrecer sem fazer atividade física? O que vocês acham? Sim, dá sim para emagrecer sem atividade física, porém, o que acontece? O caminho vai ser um pouquinho mais longo, né? Às vezes você não vai ter um ganho de massa magra tão adequado durante o processo de emagrecimento. Lucy, que perguntou, certo? Que eu sei o seu caso, né? Então, varia muito de pessoa para pessoa. E se a pessoa ali tem facilidade para perder peso,
certo? Então, vai tornar o processo um pouco mais lento, né? Vai fazer com que o caminho a ser percorrido até a sua meta final seja um pouco mais lenta, né? Então, é importante sim fazer atividade física no processo de emagrecimento, mas não é extremamente essencial. Por quê? Você precisa estar em déficit calórico. Você precisa consumir menos calorias do que você gasta. Para ali você ter um resultado na balança, um resultado definitivo. Ficou bem explicadinho, Lucy? Deu para entender? Então é isso. É basicamente isso. Então hoje fala. Gente, já acabaram as perguntas. Foi rápido hoje. Acho que tô pegando o jeito do negócio aqui. A Nutri que lute, né? A Nutri que aguente. O povo não faz exercício. E daí ainda o pessoal quer um resultado top ali. Quer um resultado melhor. Então, depende muito também de você, da sua força de vontade, da sua dedicação. Furar quanto menos o cardápio, certo? Gente, hoje foi mais rapidinho, deu 30 minutos quase. Obrigada, amorzinho. Espero que eu tenha falado de um jeito fácil, de um jeito tranquilo, de um jeito não muito difícil para vocês entenderem, porque não adianta eu fazer a live e vir aqui ficar falando um monte de termo técnico, né? Então eu tenho que falar de um jeito fácil, de um jeito descomplicado, né? De um jeito que vocês me entendam, que entendam o recado, porque igual eu falei no início, se vocês mudarem um hábitozinho de vocês, um pedacinho, melhorar uma coisinha através das lives, eu vou ficar muito feliz, muito mesmo. Ai, que linda, Gi. Um beijo. Muito obrigada, Isabel, também que participou. Fico muito feliz. Gratidão. Tô bem contente mesmo com o resultado das lives. Muitos feedbacks super legais. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu passei aqui para vocês hoje. Deu um pouquinho mais curta, mas espero que vocês tenham gostado, certo? Eu desejo a vocês uma boa noite e semana que vem, na segunda-feira, temos encontro marcado aqui às 21 horas. Espero que vocês tenham gostado de verdade do conteúdo. E até a próxima. Um beijo a todos. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite, um bom descanso. Durmam bem e que Deus abençoe a cada um de vocês. Beijo a todos que participaram aqui. Lúcia, a Gi, a Andréia, minha sogra, o Cauã. Beijo a todos. Deus abençoe.